que há um capítulo na Bíblia que ele, ao nós olharmos a princípio, é um dos capítulos mais escuros da Bíblia. E quando nós começamos a prestar atenção no ensino geral desse capítulo, nada pode ser mais brilhante do que o que vem desse capítulo. Essa escuridão aparente se manifesta numa luz potente para todos os dias da nossa vida, para os dias mais escuros e difíceis, e nos fala sobre o corpo e o sangue de Cristo, que nós temos que comer e beber. Há pouco tempo, numa devocional, eu mencionei um livro que eu li quando eu tinha uns 20 anos de idade, não é? Que é um conto das duas cidades, de Charles Dickens, que é um grande livro, é uma obra incrível. E as linhas iniciais desse livro lembra aquilo que esse capítulo vai descrevendo para nós, sobre a nossa geração, o nosso mundo, a nossa época, a nossa cultura. Charles Dickens começa esse livro, esse grande livro, assim: aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Aquela foi a idade da sabedoria e foi a idade da insensatez. Foi a época da crença, foi a época da descrença. Foi a estação da luz, a estação das trevas. A primavera da esperança e o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, tínhamos nada diante de nós. Íamos todos direto para o paraíso, íamos todos direto no sentido exato contrário. Em suma, o período era em tal medida semelhante ao presente quando Charles Dickens lançou o livro, 1859 o ano. Então ele diz, em suma, o período era em tal medida semelhante, ele está descrevendo o período de 1775 a 1793, que é o período do livro que abarca a Revolução Americana e parte da Revolução Francesa. E ele está dizendo que o tempo dele, em 1859, era semelhante àquele tempo. E ele diz então, em suma, o período era em tal medida semelhante ao presente, que algumas das suas mais ruidosas autoridades insistiram em seu recebimento, para o bem ou para o mal, apenas no grau superlativo da comparação. Então, ele está dizendo que os dias dele eram muito parecidos com aqueles dias que ele vai descrever no livro. Essa é considerada uma das aberturas de livro mais sensacionais da história. Nós queremos voltar nele depois. Então, eu estava falando sobre um capítulo que essa abertura de Charles Dickens expressa tão bem, não é? Que é o capítulo 6 de João. Nós não podemos olhar o capítulo todo, mas a partir do 52 até o 71, a gente tem um bom apanhado do que está acontecendo. É perto da Páscoa, não é, como nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco, e Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Então, o 6º capítulo de João, como eu disse, é um livro que parece ser escuro, é um capítulo que parece ser escuro. Você vai lendo e você vai vendo essa escuridão densa nesse momento. O capítulo começa com Jesus com 5.000 pessoas seguindo Jesus, maravilhados com Jesus. Há uma multiplicação dos pães e dos peixes, e há uma multidão seguindo a Jesus. E quando o capítulo termina, só tem 11 pessoas com Jesus. Então, quase 5.000 pessoas desistem, vão embora. Parece que
a escuridão vai tomando conta à medida que você vai lendo o capítulo, e aquela multidão alegre vai se dispersando, vai mostrando a sua inimizade com a verdade. E há um puritano falando a respeito desse capítulo, que ele diz: o capítulo 6 de João termina com uma nota de fracasso. De certo sentido, é isso que parece. Por isso que é um capítulo escuro, a princípio. Você começar com 5.000 pessoas, com uma multidão empolgada, e no final, você só ter 11 pessoas, e o resto todo ter ido embora e desistido. Então, por um ponto de vista, é certo, é uma nota de fracasso. E a resistência a Jesus nesse capítulo vai ficando mais forte. Cada vez que você vai lendo e vai andando pelo capítulo, a resistência dos corações a Jesus vai aumentando, a reclamação vai aumentando, a não concordância vai aumentando, vai se espalhando cada vez mais. Portanto, parece que a resistência está ganhando, que a escuridão está ganhando, e parece que realmente é um fracasso retumbante. Naturalmente, todos nós pensaríamos: isso é um fracasso. Você começar com 5.000 e você começa a falar a verdade de Deus, e quando termina só tem 11. Todos não gostam, ficam com raiva, começam a resmungar, dizer: quem pode ouvir uma coisa dessa? Esse discurso é muito duro. Mas é óbvio que quando você começa a se aprofundar no capítulo, você vê que há algo muito mais profundo e brilhante nele. Então, a gente vive numa época e vive num mundo e numa cultura que a resistência a Cristo e ao Evangelho vai ganhando cada vez mais espaço no Ocidente, não é? A gente vive numa época que parece um pouco com esse capítulo. E quando você vive numa geração assim, quando você vive numa época em todos os lugares, a resistência ao Jesus real, ao Evangelho, à verdade, se torna cada vez maior. Você se vê como se você estivesse vivendo meio que no capítulo 6 de João. Você vê que grande parte até das pessoas que eram discípulos de Jesus não gostam da verdade que ele ensina, como acontece na nossa geração. Não só a cultura, mas grande parte dos que se dizem cristãos e protestantes não gostam do Jesus real, né, da verdade como flui da palavra de Deus. Então nós precisamos expandir esse capítulo. Então, quando você olha para ele, parece que Jesus não está vencendo, parece que ele não está ganhando, parece que o inimigo está triunfando, parece que Satanás está triunfando, parece que o mal está ganhando, parece que a escuridão está vencendo. E quando você vive num período assim, num mundo assim, como está acontecendo aqui no capítulo 6 de João, você precisa de uma visão robusta da soberania de Deus sobre todas as coisas. E grande parte das pessoas, mesmo aquelas que dizem que conhecem e exaltam a soberania de Deus, se veem confusos e se veem com realmente a ideia de fracasso, quando a resistência a Cristo vai aumentando, e quanto nossa própria luta para glorificar Cristo em nossa cultura parece não fazer o efeito que nós esperávamos, e os homens não reagem àquilo que nós achávamos que eles deviam reagir, da maneira que nós pudéssemos chamar de sucesso. Então, quando os horrores da vida caem sobre nós, quando a escuridão parece mais profunda, nós precisamos ter mais dessa visão que esse capítulo quer que abunde em nosso meio, para que a gente nunca seja apanhado com o coração fora de sintonia com aquilo que Deus está fazendo de fato, e sem que haja um gozo infinito em nossos corações, pelo nosso chamado, pela geração que Deus nos chamou e por aquilo que Deus está fazendo. Há pessoas, nós que amamos a verdade de Deus e conhecemos Deus, conhecemos os homens demais, o mundo demais, a cultura demais, o coração do homem demais, para sermos otimistas com respeito a este mundo, a essa cultura. Mas ao mesmo tempo nós conhecemos Deus demais para sermos pessimistas.
Um filho de Deus, ele nunca está nesses extremos. Ele não tem nenhum otimismo sobre o mundo, sobre a melhora do mundo, sobre a melhora das pessoas, o mundo, a cultura aí ficando mais clara. Ao mesmo tempo, ele nunca tem uma visão menor a respeito do poder absoluto de Deus, no controle absoluto de tudo. Então ele é realista, mas vive em paz. Ele é realista e está na trincheira lutando pela verdade, e ao mesmo tempo ele não está se decepcionando ao longo do caminho por ter uma visão utópica da realidade. Então, nesse capítulo, a gente não lê tudo, mas do 51 ao 71, Jesus e João querem que isso fique assim, totalmente misturado, né, ao tecido da vida em nossa geração, na geração que nós vivemos. Então, quando você ouve a respeito disso, muitas pessoas não gostam, porque não é o tipo de mensagem otimista que elas querem ouvir, nem utópica, mas ao mesmo tempo ela é cheia de esperança para nós. No versículo 63, por exemplo, Jesus diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. É o espírito, em outra versão, é o espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. Ou seja, nosso otimismo não tem nada a ver com a carne, a capacidade do homem de olhar para Deus, amar Deus, crer em Deus, viver para Deus, ou qualquer otimismo em relação a fazer algo que faça de alguma maneira o homem perder a sua inimizade contra Deus e amar a Deus. Não, nós sabemos que a carne para nada aproveita, não é? Então nós conhecemos o homem demais para sermos otimistas com o mundo, e ao mesmo tempo conhecemos Deus demais, o poder infinito de Deus. Jesus diz assim: o Espírito é que vivifica, Ele dá a vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. No versículo 68 ele diz: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, quando você chegar ao fim desse capítulo, em vez de você estar com um sabor de morte, ou a escuridão que você a princípio enxerga, ou fracasso, você está no mais alto lugar possível da adoração, da paz, da coragem para viver para Deus em dias escuros. Esse capítulo uma das coisas mais que nos deixa mais perplexas é o papel de Judas nesse capítulo de João. Ele desempenha um papel fundamental para vocês entendermos o que Deus está fazendo, e como Deus age. Só que ele não faz nada no capítulo. Judas não faz nada no capítulo, ele não fala nada no capítulo. Em momento algum Judas aparece por ele mesmo, mas ele é trazido para o capítulo, porque você só pode entender à medida o capítulo, exatamente o que ele está sendo ensinado, à medida que você vê Judas nele. Então João traz no versículo 64 Judas para essa cena. Ainda que Judas não fale nada, mas ele é trazido por João. E no versículo 70, Jesus traz de novo Judas à cena, para ficar claro para nós. Então, a princípio você pensa, eles não precisavam mencionar Judas. A história, aparentemente, não tem nada a ver com Judas. Por que eles fizeram isso? Não é? Porque João traz Judas no 64 e Jesus no 70... Porque para você entender o ponto principal do que está acontecendo nesse capítulo, que parece escuro, mas que é uma luz brilhante demais, para você ter uma profunda visão da soberania de Deus, uma visão robusta no meio da escuridão, para você ver a soberania de Deus no meio da incredulidade, a soberania de Deus no meio da resistência do homem a Deus, a verdade de Deus, quer na igreja visível, quer na cultura. Para você ter uma visão disso, Judas era fundamental. E é por isso que Jesus traz Judas, é por isso que João traz Judas, apesar de Judas não falar nada e não aparecer diretamente no capítulo, ele é trazido. Então, por exemplo, olhe para João 6, 64, 65,
assim, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, João está dizendo, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de traí-lo. Ele traz Judas para cá. Ou seja, Jesus sempre soube os que não criam, assim, professavam crer, mas não criam. E também quem, no meio dos 12, quem havia de traí-lo. E ele continua no 65, e dizia, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João diz, Jesus sabe quem não creu, Jesus sabe quem vai traí-lo, e é por isso, eu vos disse que ninguém, Jesus está dizendo, pode vir a mim se o Pai que me enviou, se por meu Pai não lhe for concedido. Em outras palavras, Judas não chegou a mim, porque é sobre isso que ele está dizendo, porque isso não foi concedido a ele pelo Pai. Judas é um rebelde, Judas é ganancioso, Judas ama o dinheiro, Judas se aproximou de mim com intenções que não são as intenções de um coração regenerado. Ele tem interesses, e é fácil ter interesses por Cristo ou pelo Evangelho, não é? Interesses motivados não por quem Deus é. Então, ele está dizendo, Judas é rebelde, é ganancioso, é egoísta, ele não crê. Mas porque isso não foi lhe concedido pelo Pai. Ele diz assim, é por isso que eu lhes disse, que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo meu Pai. Depois ele chama Judas de diabo. Parece pesado, mas ele quer que você compreenda qual o papel de Judas e do diabo e da resistência que a verdade e Jesus estão sofrendo ali, onde ele começa com 5.000 e acaba com 11. Ele quer que você perceba quem é soberano sobre isso, porque a impressão que você tem sem conhecer a verdade assim é oposta. Então ele diz assim, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi vós 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12 discípulos. É assim que acaba o capítulo. É assim que acaba, parece fim da história. Começou lá 5.000 e acaba desse jeito. Só 11. E com essas palavras, parece essa coisa escura. Respondeu Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Para você ouvir isso, você não pode esquecer o 64, que ele diz, mas alguns de vós não creem, entre eles Judas, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Então por que Jesus trouxe Judas em cena novamente, lá no 64 e aqui de novo? Por que chamá-lo de diabo? E por que terminar a história dessa forma? Porque esse capítulo quer que você entenda aquilo que é fundamental para nós vivermos em nossos dias, em nossa cultura. Então esse capítulo, ele está falando sobre uma incredulidade generalizada. Aquelas 5.000 pessoas se alegraram em comer o pão, peixe, a multiplicação, eles amaram. E muitos discípulos estavam ali, não só os 12, mas muitos que já eram discípulos. Mas a Bíblia vai dizer que, à medida que ele foi falando a verdade, eles foram se escandalizando, não gostando, e muitos deixaram de segui-lo. Todo mundo deixou de segui-lo, só ficou os 12. E mesmo assim, entre os 12, um era um diabo, ele diz. Você vê, é um capítulo que é caracterizado pela incredulidade, pela dureza para com a verdade, crescente, e isso vai se intensificando à medida que a história passa, de tal maneira que começa com 5.000 e acaba com 11. Milhares de pessoas nesse capítulo são descrentes, e grande parte daqueles que eram já discípulos não eram verdadeiros discípulos, e entre aqueles 12 escolhidos, um também
era um diabo. Então, no versículo 66, você vai ver que a maioria dos discípulos abandona Cristo. No final, esse pequeno grupinho é deixado a crer, 11, 12, e um deles não é. Ou seja, você fica com 11. Então, a pergunta mais natural que você faria, eu faria, ao ler esse texto, que Jesus fala tantas vezes sobre comer a sua carne, beber o seu sangue, ter parte com ele, é o que nós vamos celebrar. A sensação é que o diabo está ganhando, é que a incredulidade está ganhando, é que os homens estão decidindo, e o caluniador, o acusador, o mentiroso, o Deus desse século, está cegando a mente dos descrentes. Parece superficialmente que ele está ganhando. E muitos cristãos, ao descobrirem a verdade, que não há nenhum otimismo nosso em relação ao homem ou à nossa cultura, eles levam esse não otimismo para com o homem, que a verdade deixa claro para nós, e eles mesmos se tornam amargos, vendo a escuridão e somente a escuridão. Eles têm a sensação de que o diabo está ganhando em nossa cultura. Eles têm a sensação de que o homem está decidindo as coisas em nossa cultura. Como superficialmente você também vai achando à medida que você vai lendo. Parece que algo está fracassando. 5.000 para 11. E a resposta desse capítulo, e é por isso que ele parece escuro, mas ele é o mais brilhante de todos para iluminar todos os dias da nossa cultura em escuridão, e a nossa vida como peregrinos, é que o diabo não está ganhando, é que Jesus tem o diabo pelo nariz, assim como um touro, assim com anel no nariz. É isso que o texto vai mostrando a você, para você ter uma visão de mundo que está em sintonia com a realidade do trono de Deus, do reinado soberano dele. Ele está entusiasmado com tudo fluindo como Deus deseja em seu plano. Então você vê que o diabo está no meio dos 12. Por isso que eles chamam de diabo, para a gente ter essa visão de que parece que o diabo se infiltrou, né? Parece que o diabo estrategicamente está fazendo algo que não só está levando a perder ali uma multidão de pessoas, mas ele conseguiu se infiltrar até os 12. E Jesus quer dizer que mesmo o diabo ali entre os 12, foi ele que colocou, não é? Que o diabo não se infiltrou ali. Eu escolhi os 12, e entre os 12, um é um diabo. Ou seja, ele não entrou aqui sorrateiramente. Então, quando você olha para o versículo 70, vai lendo até chegar aos 70, se você não tem uma visão clara do que Deus está ensinando, você só vê problemas, como você só vai ver problemas hoje, na igreja, no mundo, na cultura, e essa escuridão vai deixar você não com o pessimismo correto sobre o ser humano, mas com um pessimismo amargo sobre a vitória ou não de Deus, sobre o triunfo ou não de Deus, ou sobre como se paira sobre a carne humana e sobre a capacidade humana o sucesso de alguma forma. Sabe, você vai para o caminho oposto do que Jesus disse: olha, a carne para nada aproveita, o espírito é que dá vida. Então, você pode pensar, por que Jesus escolheu um homem que ele sabia que ia trair ele? Que ele escolheu, deixou ele ali? E você começa a ver um monte de problemas, e só problema. Por que chamar esse homem de diabo? E a condenação está sobre ele, o diabo é responsável, Judas é responsável, mas, no entanto, você vê a ação de Deus. Então a pessoa só vê problemas, até chegar ao fim. Ou se você tem a visão de tudo que está acontecendo no capítulo, do que vai sendo dito, não é? E você começa a ver que esse capítulo é um santuário da soberania de Deus. É o lugar mais firme para os seus pés estar.
é o lugar onde você descansa e repousa no mar mais revolto possível. Você só tem esses dois lugares, um santuário para a sua alma, quando todo o inferno caiu sobre a sua vida, aquilo que Paulo chama de o dia mau. Quando chegar o dia mau, quando parecer que todas as coisas e todos os poderes do inferno e todos os poderes do mundo estiverem contra você, quando as coisas de repente caem de 5.000 para 11, assim, sabe? Em todos os aspectos. Então, em vez de você ver apenas os problemas, você pode ver o que Jesus te oferece nesse capítulo, ao falar de comer e beber do sangue dele, comer da carne. Ele está dizendo o seguinte: sim, há um diabo nas fileiras, há um diabo na fileira dos 12, não só os 5.000 que foram indo embora, e depois aqueles discípulos que foram embora, não, entre os 12 há um diabo nas fileiras, mas eu coloquei ali, não é? E ele vai fazer, e ele vai agir, e o que ele fizer vai impulsionar e vai cooperar com aquilo que eu decretei, com o que eu quero. Ninguém, Jesus diz em João 10:18, ninguém tira a minha vida, eu a dou por minha própria vontade. Não é porque o diabo está, que a minha vida vai para a cruz, não é por causa de Judas, eu dou a minha vida, eu vim morrer. Então, é o que eu faço. Então, qual é a grande lição geral do capítulo 6? É o ponto principal do capítulo. Óbvio que esse capítulo é cheio de muitos ensinamentos, mas há esse ponto geral, ele não é o ponto único, é a grande lição, é o que é o alimento mais sólido para nós nos dias que nós vivemos. E quando nós vamos olhando todo o texto, do 52 ao 71, pelo menos, você vai ver que há uma magnífica oferta de tudo o que Cristo é nesse capítulo: o sangue dele, o corpo dele, a vida eterna no seu sangue e no seu corpo. E o que você vai ver é que quando essa coisa mais magnífica é oferecida ao mundo nesse capítulo, há uma resistência. E essa resistência não só está lá, mas ela vai crescendo e crescendo. Mas Jesus faz você perceber nessa resistência, nessa inimizade, a clara soberania de Deus sobre essa resistência. Ela não está acontecendo fora do que Deus quer mostrar e estabelecer. Então, a oferta de Jesus, por exemplo, versículo 52 e 58, ele é afirmado negativamente no 53 e positivamente no 54. Diz assim no versículo 53: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. E no 54 ele diz: quem come a minha carne, agora está falando positivamente, bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqueles que comem de mim e bebem do meu sangue têm a vida eterna. Portanto, se você não comer e você não beber, se você não comer da carne e não beber do sangue de Cristo, você não tem a vida eterna. É o que ele está dizendo no 53. Mas se você fizer isso, você tem a vida eterna. Você vê, está sendo oferecida a coisa mais gloriosa que o homem pode ouvir, receber. Em outras palavras, se alimentar de Cristo é o caminho para a vida eterna, e é a própria vida eterna. Não se alimentar dele é a perdição eterna. Então, o que está sendo oferecido, a oferta aqui, é a maior oferta que o coração humano pode receber. Jesus está falando sobre a união do homem com ele. Nós sabemos que todas as bênçãos espirituais, elas são recebidas por nós em união com Cristo. Essa é a doutrina central, porque todo o resto é assim: em Cristo ele nos amou antes da fundação do mundo. Você é amado em Cristo, e em Cristo ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo, é na união com ele que todas as coisas são feitas, e ele em Cristo nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Você vê, em Cristo você tem tudo, na união com Cristo.
Você tem santidade, santificação, propiciação, expiação, você tem a corrente de ouro. Então no versículo 25, o verso 55 e 56, dá duas razões para isso. No 55 diz: pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Ele está falando verdadeira, no sentido de que a bebida que nós bebemos e comemos não dá a verdadeira vida da qual ele está dizendo, que é a vida eterna. Só Jesus é o tipo de comida e o tipo de bebida que nós podemos experimentar, que nos dá a vida eterna. Mas nada, não há nenhum tipo de coisa que nós possamos ingerir, que nos dê vida de verdade. E no 56 ele explica, ele diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Há essa união final e para sempre, de quem come da minha carne, de quem bebe do meu sangue. Então você vê, esse comer e o beber fala de nós estarmos em Cristo, nessa união indissolúvel, para sempre, com Ele e nele, recebendo toda sorte de bênçãos espirituais, de tal maneira que a vida dele é a nossa vida. Como eu disse em João mesmo, Jesus diz: porque eu vivo, vós vivereis. Ele une a vida dele à nossa de tal maneira que a única maneira de vocês não terem vida é eu não ter vida, mas eu sou o autor da vida, eu sou a vida. Então ele nos coloca nesse lugar seguro, porque eu vivo, vocês vão viver, e a única maneira de vocês não viverem era eu não viver. E é por isso que nós temos a vida eterna, quando nós nos alimentamos de Cristo. Sua vida é por nós, é para nós. Tudo que ele viveu no mundo foi por nós, para nós. E essa união faz nós sermos parte da vida dele, de tal maneira que nele nós estamos assentados em lugares celestiais. Nós estamos à destra do Pai nele, e tudo que é dele é nosso, e não há nada que ele tenha que não seja nosso agora. Então esse ensino foi incrivelmente ofensivo para aquelas pessoas, e elas começaram a não gostar. Hoje alguém diria para Jesus: para com isso, esse ensino está afastando as pessoas. E a coisa que as pessoas mais temem é que aquilo que a gente pregue ofenda o mundo, ofenda a cultura. Mas essa preocupação é diabólica, porque a nossa cultura ofende Deus 24 horas por dia, e as pessoas não se incomodam. O homem ofende Deus desde que nasce até morrer. Então, se a verdade de Deus ofende os homens, deixa que eles se ofendam um pouco. A vida deles é uma ofensa. Eles ofendem a Deus desde que acordam até o fim do dia. Por que você acha que é um grande problema que a verdade de Deus ofenda eles? E por que você convive tão bem com o fato de todos os homens ofenderem Deus o tempo inteiro? Por que isso te preocupa? Por que não acontece o oposto? Por que você não fica com o seu coração doendo por a vida do ser humano ser uma ofensa a Deus, quando devia glorificá-lo? E por que você se perturba tanto com a verdade de Deus ofender o mundo? Deixe que eles se ofendam por um pouco. Deixe que essas 5.000 sejam ofendidos pelas palavras de Cristo. Em vez de se preocupar com o fato de que as verdades de Cristo estão ofendendo aquelas pessoas, se preocupe com o fato de que a multidão de todos os homens fora de Cristo, não regenerados, e todos os que são regenerados antes de estarem em Cristo, ofendiam Deus 24 horas por dia. Ou seja, em vez de você fazer Deus santo, você faz a cultura santa. Você acha que ofender a cultura ou o ser humano é um pecado, quando que a ofensa total, constante, contínua do homem, da cultura para Deus, você releva. Você acha pouca coisa, quando na verdade essa é a razão por qual a ira de Deus se manifesta. Você se coloca debaixo do mesmo lugar onde os homens estão. Então o ensino de Jesus é extremamente ofensivo. Ele fala sobre comer a carne, beber o sangue. O que isso significa? E por que isso ofendeu tanto? É óbvio, parece que ele está falando sobre canibalismo, e foi especialmente ofensivo para os judeus contemporâneos de Jesus, porque a lei mosaica proibia de você comer qualquer carne com sangue, qualquer carne.
Era totalmente ofensivo para eles a ideia de comer sangue, beber sangue, ou comer a carne com o sangue, muito menos beber o próprio sangue, como está em Levítico 19, 26, por exemplo. Então a resposta é a mesma que nós vimos em João 6, 35. Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então ninguém pode ir a Cristo ou crer em Cristo. Jesus sempre coloca isso como sinônimo de comer e beber dele, sabe? E nunca mais ter sede. É isso que é crer. Crer não é acreditar que Jesus existiu. Crer não é acreditar que ele é um mestre. Todo mundo ali cria, estava vendo ele, não é? O crer, a fé salvadora é você estar totalmente satisfeito com o que Cristo é, sabe? É ter bebido uma água que matou a sua sede, é ter comido algo que acabou com a sua fome. Quem continua com fome e sede, diz que tem Cristo, continua com a mesma fome e a sede que o mundo tem pelas coisas do mundo, está mentindo, porque esse não é o crer bíblico. O crer bíblico é comparado à saciedade, a comer algo que te alimenta, te sustenta e é totalmente desejável, e a beber uma água que mata a sua sede. A continuidade da sede e da fome é a evidência de que você não creu, porque o crer é descrito dessa forma. Então, ele tem essa linguagem gráfica. Então ele faz alguns paralelos, por exemplo, o versículo 40 e o 54. O versículo 54 diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu vou ressuscitá-lo no último dia. Ou seja, se alguém tem essa verdadeira comunhão comigo, de tal maneira que tudo o que é meu é dele, ele está em mim e eu nele, e ele está totalmente satisfeito em mim, sua sede acabou, sua fome acabou. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No 54. No 40 ele diz: todo aquele que olha para o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você vê, ele faz um paralelo. Comer e beber e crer é a mesma coisa. Assim como em João 6, 35. Então, na mente de Jesus e na verdade das Escrituras, comer e beber o sangue, é óbvio, são uma formas figurativas da fé salvífica, da fé que comeu e ficou totalmente saciado, e da fé que bebe de Cristo e fica totalmente sem sede, nunca mais tem sede. Aquela sede que ele tinha antes acabou. A busca que ele tinha como homem não regenerado findou. Ele tem em Cristo aquilo que tudo que ele desejava. Acabou a fome, acabou a sede. Agostinho, falando a respeito disso, diz: se você crê assim, você comeu de Cristo. Se você crê assim, você bebeu de Cristo. É sobre isso que Cristo está dizendo. A saciedade do coração em comer de tudo que Ele é, nessa união com Ele, e de beber e ficar sem sede, é o crer. De tal maneira que Agostinho diz: se você creu, você comeu. Se você creu dessa forma, assim a oferta generalizada desse capítulo é sobre isso, sobre comer e beber de Cristo dessa forma. É que todos os que comem e bebem de Cristo assim têm a vida eterna e recebem de fato Cristo, a confiança em Cristo, têm Jesus como tesouro final da alma e estão satisfeitos com tudo que Deus é agora para eles em Cristo e com todas as bênçãos espirituais que eles têm, de tal maneira que não há mais fome na alma, nem sede na alma. É isso que eles chamam de comer e beber dele. Isso é que é a fé salvadora. Isso é que é a união com Cristo, que traz todas as bênçãos espirituais e vida eterna para nós. Então, eu vou permanecer em vocês, e vocês têm a vida eterna para sempre, quando vocês de fato comem e bebem de mim. E Jesus está apontando para a cruz, para aquilo que nós estamos celebrando hoje na Santa Ceia, não é? E, por exemplo, no versículo 51 ele diz assim: o pão que eu vou dar pela vida
do mundo, daqueles que são resgatados do mundo, é a minha carne. Ele está falando sobre a cruz. O que ele vai fazer? Ele está se referindo em dar a sua carne como um sacrifício que vai nos propiciar totalmente, nos expiar totalmente e nos dar um coração que se deleita em Deus e que a sede e a fome ficam satisfeitas em tudo que o Pai é para nós agora em Cristo e em todo o tesouro infinito que Cristo é para nós. Ele está falando sobre sua carne e sangue como a sua substituição, que muda completamente o horizonte da nossa mente e coração, daquilo que é precioso, daquilo que vai saciar a nossa alma. Ele olha para a cruz e fala a respeito disso. A gente deve lembrar que em João 3, 14 e 15, ele já tinha falado dele assim, ele diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Crer é isso, crer é comparado a comer e beber e estar totalmente satisfeito para sempre. Então, quando ele no capítulo 6 fala sobre comer e beber o seu sangue, ele está dizendo sobre as pessoas que se alimentam dele, por causa de tudo aquilo que ele fez na cruz. Elas recebem todas essas bênçãos espirituais infinitas, e eles estão totalmente satisfeitos agora em tudo que Deus é para eles, vivendo em paz. Você o valoriza dessa forma, como o pão que te alimentou para sempre, como a água que matou a sua sede para sempre. E você faz isso porque ao carregar a ira de Deus por você, como João 3,26 diz, não é? Aqueles que não estão nele, a ira do Pai permanece sobre eles. Então eles passam agora a se alimentar, ao experimentarem isso, eles passam a se alimentar de tudo que Deus é para eles, por causa da sua carne, do seu sofrimento e do derramamento do seu sangue. Então está dizendo, olha, todos aqueles que têm, que recebem Cristo assim, que creem assim, não importa quão pecadores sejam, como o pecado reinou, como reina em todos os homens, eles são completamente livres. E ele viveu a vida que é atribuída a nós e recebeu sobre ele a culpa e a ira que nossas vidas de 60, 70 anos, enfim, quantos anos nós tivermos, merecia de Deus para sempre. Essa é a grande oferta do capítulo. É sobre isso que Jesus está falando, e isso é extremamente ofensivo por todas essas razões. A oferta é essa: receba Jesus como pão, que é totalmente satisfatório, e você está salvo e tem a vida eterna, porque essa é a marca dessa fé autêntica, é receber Ele como um pão totalmente satisfatório, e beber do seu sangue, e Ele será a água totalmente satisfatória. Mas como você vê, a maior parte das pessoas não gostaram do que estava sendo dito, ficaram ofendidos, mostraram a resistência dos seus corações. E dos 6.000, as pessoas foram saindo, 5.000, né? Foram saindo, e depois dos 12 tinha um ainda, e ficou 11. E você vai ver que tudo que você vê, enquanto essa verdade vai sendo pregada, é reclamação, murmuração, contestação, de corações que definitivamente não veem Jesus como o pão que sacia totalmente a fome, nem a bebida que sacia totalmente a sede. No versículo 41, eles estão reclamando por causa da mensagem, eles não estão gostando. No versículo 52, eles estão começando a disputar com ele, questionar ele, dizer que aquela mensagem era muito dura, que ninguém podia ouvir aquilo. E no versículo 60, muitos dos discípulos, que já eram discípulos, acham que aquele discurso é duro demais e vão embora. E no versículo 64, Jesus diz: há alguns de vocês que não creem, que estão aqui, estão dizendo que creem, mas não creem. A fome de vocês não foi saciada pelo que eu sou, nem a sede de vocês. No versículo 66, a Bíblia diz: muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não andavam com ele. Você vai vendo uma desistência. No versículo 17, no círculo mais íntimo de 12, é um diabo.
É por isso que eu falei que parece que o capítulo é escuro, que o diabo está ganhando, ou que a resistência do coração do homem é que define as coisas. Parece que os corações dos homens são autônomos, e que o diabo está agindo de maneira autônoma, não é? Que o homem descrente tenha uma influência final naquilo que está acontecendo. Assim o homem frustra os planos de Deus. Deus tinha um plano, mas ele está sendo frustrado, porque à medida que ele foi falando aquela verdade, as pessoas foram indo embora. E o diabo agindo. Então parece que o homem prende a chave da sua própria alma e bloqueia, a partir do interior, a entrada de Deus, ou bloqueia o propósito de Deus. É isso, o homem faz o movimento decisivo e se afasta para sempre da vida eterna. O homem faz um movimento que decide tudo, e o diabo faz movimentos que estão decidindo coisas, e o propósito de Deus cai, e a vitória, as vitórias do diabo vão aparecendo. É assim que muitas pessoas veem, mesmo de se dizendo cristãs hoje. Mas todo o capítulo é para mostrar que a resistência está nas mãos de Deus. E a lição geral desse capítulo não é que é assim que as coisas funcionam, que o diabo está se intrometendo e conseguindo vitórias ali, e que os homens têm a chave desse destino. O que João quer que a gente perceba é que a resistência está aumentando, que a cada momento mais pessoas vão deixando, vão saindo. Mas o que João quer mostrar, e o que Cristo vai mostrar com suas palavras, é que essa resistência está nas mãos de Deus, que Ele controla todas as coisas, que Ele pode superar qualquer momento que Ele deseje, que Ele escolha, que Ele queira. Não é? O diabo não é quem está fazendo isso, o homem não está no comando, o diabo não está no comando, Deus está no comando soberanamente, até da resistência dos homens e da ação do diabo ali. Essa lição é ensinada 4 vezes. Por exemplo, no versículo 44, as pessoas começam a resmungar, não gostando daquela verdade. Jesus diz: ninguém, vocês estão vendo isso? É porque ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Não pode. Você vê, não é que o que está decidindo é o homem. O seu resmungo, contenda, não é decisivo. Um homem resmunga, um homem odeia, como o apóstolo Paulo, né, Saulo. Um homem odeia, um homem recalcitra contra os aguilhões, mas isso não é decisivo, Jesus está dizendo. Você está vendo eles resmungarem? Você está vendo eles não gostarem? Então, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O que decide é o Pai que me enviou. Se Ele trouxer, o homem vem. Toda esse resmungo, essa resistência, ela se esvai. É o desenho na história do meu Pai que é decisivo, não o resmungo do coração dos homens. No versículo 61 e 63, os discípulos estão reclamando novamente, não é? E Jesus então responde, não é? Estão reclamando no 61, e Jesus responde novamente: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Aí Jesus diz assim no 63: é o Espírito que dá vida, a carne é isso, ó. Tá vendo? A carne para nada aproveita, a carne é assim. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 8 que a mente natural é inimizade contra Jesus. Está dizendo a mesma coisa, a carne não aproveita para nada. Mas você vê, o Espírito que dá vida, Ele que é decisivo ao fazer isso. Em outras palavras, Deus governa sobre quem tem a vida, porque é o Espírito que dá vida. É Deus que está no comando, não é a nossa carne que pode criar vida. A carne não aproveita para nada em tudo isso. Você vê, inicialmente, você acha que a carne está tomando as decisões finais, mas é o oposto que está acontecendo. O Espírito dá vida. Você vê os que têm vida, então o Espírito deu vida. A carne é aquilo ali, é essa inimizade, é essa resistência. No verso 64 e 65,
Jesus disse: alguns de vocês não creem. Ele diz: e é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim se não for concedido por meu Pai. Você vê, ele sempre está contrapondo, ele está dizendo: sua descrença não é a prova da sua soberania contra Deus, é o contrário. É que ninguém pode vir a mim se não for concedido pelo meu Pai. A sua descrença está sob essa soberania, é o contrário. Você vai ficar sim em sua incredulidade até que o meu Pai conceda a você vir a mim. É Ele que decide, Ele que é decisivo. Você realmente não queres vir a mim para terdes vida, mas não é isso que decide. O que decide é meu Pai, porque ninguém pode vir a mim se não for concedido por Ele. Quando Ele concede, vem, é Ele que decide. E Jesus vai repetindo isso no capítulo 6 várias vezes. No versículo 67 a 70, Jesus pergunta se os 12 não querem ir embora também. Não é? Então a resposta é: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós cremos, e viemos a saber que Tu és o Santo de Deus. Você pode dizer assim: pô, finalmente alguém acredita nesse capítulo 6 de João, porque você estava vendo muita descrença. E Jesus diz: não foi vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi vocês. Eu fiz isso. Da mesma forma que Ele alertou que o incrédulo, por exemplo, no versículo 44 e 65, não era a autonomia dele que levava ele, mas o Espírito fazia isso, ou o Pai concedia, ou o Pai trazia. Ele diz: nem vocês são meus discípulos porque eu escolhi vocês. E a resposta de vocês é a resposta segundo, é a consequência da minha escolha. Foi eu que escolheu, vocês não me escolheram. Como João 13, 18, 15, 16, essas verdades são afirmadas mais e mais. Então ele diz aos 12 apenas, para que eles tivessem certeza de que nada acontecia fora desse querer final de Deus. Ele diz: mesmo assim, entre os 12 que eu escolhi, um de vocês é um diabo, não é? E eu coloquei ele aqui. Ele não entrou aqui sorrateiramente. Ele não entrou aqui para eu um dia dizer: caramba, quem poderia, né, pensar, que plano, não é? Ele está dizendo: ele está aqui, e tudo que ele fizer que parece ser mal e gerar um fracasso aqui, está exatamente no lugar que o Pai quer. Você vê, a soberania de Deus é o santuário da nossa alma. É sobre isso o capítulo 6 de João. Não uma pedra de tropeço, não é? Mas uma rocha de refúgio. Tudo nesse capítulo fala sobre a soberania de Deus, sobre todas as coisas, sobre a ação do diabo, sobre o coração dos homens, e é o único santuário na nossa geração, na escuridão que nos cerca, em que nós podemos ficar, quando o pecado, a doença, a tristeza, quando tudo invadir e se aproximar de nós estamos vendo o agir de Deus. Tudo que Judas fizesse iria cooperar para o propósito final de Deus. Não havia nada em todo o cenário que tivesse fora da decisão final de Deus, tanto dar vida, não é? Tanto quanto operar todas essas coisas para o propósito final de Deus. Então, como eu li no início, o conto das 2 cidades expressam a vida que nós vivemos no mesmo ambiente do capítulo 6 de João. Por exemplo, em Atos 4, 27 e 28, diz assim: porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Para fazer o quê? Eles se juntaram
para fazerem tudo o que tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Eles se juntaram, Herodes, Pilatos, os judeus, os romanos, eles se juntaram contra Jesus, para fazerem o quê? Para fazerem tudo o que anteriormente o teu conselho tinha determinado que se havia de fazer, que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Você vê, quando todos eles se juntaram, eles só puderam a sua rebelião, em seu coração duro, expressar e não frustrar a sua vontade final. Atos 4:25 diz assim: porque se enfureceram os gentios e os povos conspiram em vão. Os homens conspiram, os homens têm essa mente contra Deus, mas a conspiração é em vão, é em vão. Ou Gálatas 4:4: mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Então, você vê que essas coisas que parecem muito escuras estão indo na direção do propósito final de Deus. Por isso que eu estava a mencionar o livro de Charles Dickens, né, em 1812, morreu já no final do século XIX, 1870, e ele escreve descrevendo uma outra época, mas ele diz que a época que ele vivia, 1859, era exatamente igual àquela época de 1775 a 1793 que ele estava descrevendo. Então, na verdade, o livro é sobre duas cidades, as duas cidades mais importantes do mundo, na época, Londres e Paris. Você vê, a Revolução Americana está acontecendo entre os ingleses que querem formar uma nação contra a Inglaterra, não é? E a Revolução Francesa está acontecendo na França. E há uma quantidade grande de personagens que, inicialmente, eles não têm uma ligação nas duas cidades. À medida que você o livro vai se desenvolvendo, elas vão de uma maneira rica se entrelaçando, aqueles vários personagens. E esse ano é um ano muito significativo, no ano que é lançado. E você vê que no mesmo lugar ele começa a dizer coisas que parecem escuridão e luz, como está lá em João 6. Parece que há uma grande resistência, mas você vê, na verdade, o que está acontecendo é o completo plano de Deus. As trevas parecem que estão vencendo, mas na verdade elas estão sendo derrotadas. Há lá um traidor no meio dele, mas quem colocou aquele traidor lá finalmente foi Deus, e não algo que está acontecendo a despeito de Deus. E tudo que aquele traidor vai fazer, por mais mal que seja, expressando os sentimentos naturais do diabo, que é a inimizade contra Deus, a ponto de ele ser chamado de diabo, como Pilatos, como Herodes, vão ir na direção do propósito eterno de Deus, e não frustrá-lo, porque Deus tem a palavra final. Então, o início do livro descrevendo Londres, onde ele está vivendo, dizendo que o que estava acontecendo em 1859 era semelhante ao que aconteceu lá no livro Escuridão e Luz, descreve o melhor dos tempos e o pior dos tempos. Então você vai olhar para o capítulo 6 de João e parece que você está vendo o quê? O pior dos tempos. As pessoas estão indo embora, as pessoas não querem Jesus, elas têm um coração duro. Mas quando você olha mais de perto, você vê que aquele é o melhor dos tempos, porque aquilo é o plano de Deus. Nada do que está acontecendo ali está frustrando Deus, está indo na direção que Deus quer. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. Ninguém pode vir a mim se do Pai não lhe for concedido. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. Está vendo? O que está acontecendo é que aquele é o melhor dos tempos. Aí você está vendo ali Judas, ele está traindo, ele está fazendo algo, ele vai trair, vai fazer algo mal, mas aquilo vai redundar em quê? Na glória final de Deus. Parecia o pior dos tempos, mas era o melhor dos tempos. Então você olha para a escuridão da cruz, é o dia mais escuro do mundo. O maior crime da humanidade foi cometido, Deus foi assassinado. Aquele é o pior dos tempos, mas é o melhor dos tempos. De maneira que nós estamos celebrando hoje aquele dia, o que aconteceu, o que parecia ser o pior dos tempos. Então é assim que Charles Dickens começa esse livro, que é um dos melhores. Eu, quando eu era garoto, ouvia falar a respeito desse livro. Como eu disse, por acaso, quando eu era garoto, eu escutava mais porque tem um colégio aqui perto chamado Charles Dickens.
E foi a primeira coisa que eu conheci de Charles Dickens, é que tinha um colégio, devia ser alguém importante quando era garoto. Mas quando você lê as obras dele, que são várias e boas, não é? Mas como, por exemplo, o Conto das Duas Cidades, como ele descreve bem essa visão de que aquele capítulo pareceu, de 6 de João, pareceu um capítulo escuro. Quando chega no final, você vê a luz incrível de Deus brilhando em todas as coisas, soberanamente triunfando sobre os gentios e os homens que conspiram em vão contra Deus, porque todas as conspirações acabam exaltando o propósito final de Deus. É em vão as conspirações. E também quando Deus concede a alguém, esse vai. Quando o Espírito dá a vida, a carne que para nada aproveita não é capaz de impedir. A carne para nada aproveita, Jesus diz, mas o Espírito dá a vida. Então, quando o Pai concede, o homem vem. As conspirações do homem acabam glorificando a Deus. Parecer o pior dos tempos e o melhor dos tempos. Então, como eu li, Dickens começa assim: aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Aquela foi a idade da sabedoria, foi a idade da insensatez. Foi a época da crença, foi a época da descrença. Você vê, é o pior e o melhor. É a época da sabedoria, é a época da insensatez, é hoje. É os dias de Jesus. É o tempo que o livro está descrevendo, 1775, 1793. É a época que Charles Dickens está vivendo, o ano de 1859. Aquela foi a idade da sabedoria e a idade da insensatez. Foi a época da crença e foi a época da descrença. Foi a estação da luz e a estação das trevas. A primavera da esperança, o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós e não tínhamos nada diante de nós. Sabe aquilo que eu falei? Olha, nós conhecemos um homem demais para sermos otimistas, mas nós conhecemos Deus demais para sermos pessimistas. É isso. O inverno, a primavera da esperança, o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, tínhamos nada diante de nós. Íamos todos direto para o paraíso, íamos todos direto no sentido contrário, para o inferno, né? Em suma, o período era em tal medida semelhante ao presente, né, do livro e do que ele estava vivendo, que algumas das suas mais ruidosas autoridades insistiram em seu recebimento, para o bem ou para o mal, apenas no grau superlativo da comparação. Então é isso. Ele estava se referindo a 1775, e ele estava dizendo que em 1859 era exatamente igual, era a época das trevas e da luz, da desesperança e da esperança. Foi o melhor dos tempos, ele diz, e o pior dos tempos. E o que é verdade sobre 1775, 1793, e era também verdade sobre 1859, também era verdade sobre João capítulo 6, e também era verdade sobre aquela sexta-feira escura que nós celebramos hoje, e era verdade sobre o ano de 1859. Quando Charles Dickens lança esse livro, está acontecendo o maior avivamento na Inglaterra, não é? Spurgeon está pregando os sermões mais famosos da história, os sermões do ano do avivamento, os sermões do ano de exatamente 1859, quando ele lança. George Miller tinha 54 anos e a Inglaterra estava sendo também sacudida por aquilo que Deus estava fazendo através da vida dele. Hudson Taylor, com 27 anos, estava inundando a China do Evangelho. Milhares de pessoas se convertendo. Mas naquele ano, Charles Darwin estava lançando o livro A Origem das Espécies. No mesmo ano. Era a idade da luz e das trevas, não é? Da esperança e do desespero. John Stuart Mill, um filósofo britânico, ele tinha 53 anos naquele momento. A obra dele influencia totalmente a nossa geração. Nietzsche tinha 15 anos de idade. Rebelião e avivamento estavam acontecendo ao mesmo tempo, junto. Parecia escuridão e, no entanto, havia esse triunfo. Deus estava poderosamente no trabalho, em 1859, através de Spurgeon, a China sendo invadida pela verdade. Hudson Taylor, ele, no ano do avivamento, ele não estava lá na Inglaterra, estava na China, quando
explodiu o avivamento, mas depois ele volta e ainda experimenta o que Deus está fazendo. Ele passou 51 anos na China, não é? E a sociedade que ele começou lá acabou colocando na China 800 missionários e milhares de conversões. Um escritor, falando a respeito dessa época, diz: não há razão para acreditar que o conjunto, não é, no primeiro instante, que partiram para a China, era composto de trabalhadores, porque foi em 1866, do grande avivamento de 1859. Mas se percebe claramente que o que aconteceu em 1859, 1860, as suas ondulações, além de pegarem aquilo que eles estavam fazendo na China, se reverberou pelo mundo, em ondas que até hoje nos atingem. Ou seja, ministérios dos mais ricos, como o de Spurgeon, ou em Bristol, George Miller fundando uma quantidade enorme de escolas que inundou a Inglaterra com o Evangelho, atingiu 120 mil crianças em 117 escolas, e aquele foi o melhor dos tempos e o pior dos tempos. João 6 é o pior dos tempos e é o melhor dos tempos. O dia da morte de Jesus foi o pior dos tempos e o melhor dos tempos. Essas duas coisas acontecem juntas. Darwin lançou a origem das espécies, que é algo totalmente anti-Deus, no mesmo ano. John Stuart Mill lançou a obra, os seus ensaios sobre a liberdade. É a obra dele que dá a ideia de que se você está sendo feliz e não está ferindo outro ser humano, então está certo, então está bom. A obra dele que gerou isso na nossa cultura. Assim, você vê, há um crescente secularismo na ciência, na política, na filosofia. Ao mesmo tempo há esse grande despertamento através de Spurgeon, George Miller, Hudson Taylor. Estão acontecendo simultaneamente. Vai crescendo cada vez mais o materialismo com a revolução industrial, a autoconfiança humana de que tudo vai ficar maravilhoso, mas ao mesmo tempo está havendo um avivamento como poucas vezes houve. É o pior dos tempos e o melhor dos tempos. E o mesmo é a verdade hoje. Se você não tem o coração para ver o que Deus faz, por exemplo, em João 6, você vai dizer que aquele é o pior dos tempos. Mas quando você olha o que Jesus está dizendo, o que João está dizendo, o controle de Deus para o seu propósito final em romper triunfantemente, eternamente, você vai ver, aquele era o melhor dos tempos. Hoje parece o pior dos tempos, mas é o melhor dos tempos. É isso. Em outras palavras, a igreja cristã tem experimentado em nossos dias coisas grandiosas, ao mesmo tempo em que há todo esse secularismo crescente. Então, essas coisas sempre acontecem simultaneamente. No início do século 20, 71% dos cristãos no mundo estavam na Europa. 71%. Nós já estamos indo para o fim. Mas no final do século 20, início do século 21, onde a gente está, só 28% dos cristãos estão na Europa. Você vê, houve uma mudança. Parece que é o pior dos tempos. Mas 43% dos cristãos agora vivem na América Latina e na África. Em 1900, a África tinha 10 milhões de cristãos, o que dava 10% da população na África. Em 2000, o número era de 360 milhões, 50% do continente africano se tornou cristão. É a maior mudança de filiação, eu diria, religiosa, de todos os tempos. Nunca um continente saiu de 10% para 50%, assim, nunca, em nenhuma época. Há 17 milhões de membros batizados, por exemplo, na igreja anglicana da Nigéria, muito mais do que há nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos você tem quase 20% do número que tem lá na África.
O número de cristãos praticantes na China é praticamente o mesmo do número de cristãos praticantes nos Estados Unidos. Não é quem se diz cristão? Cristãos praticantes, o mesmo. Ou seja, a quantidade de pessoas cultuando Cristo na China é a mesma quantidade dos Estados Unidos. Há anos atrás isso não tinha nada, era quase zero. Quênia tem mais pessoas num culto de domingo do que o Canadá. O Canadá se tornou secularizado, no entanto, a Quênia sofreu o oposto. Então, 15 mil missionários estão pregando na Inglaterra agora. Isso é incrível. A Inglaterra mandou missionários para o mundo. Eu estava falando sobre Hudson Taylor. Agora 15 mil estão pregando na Inglaterra, e a maioria vem da Ásia. Ou seja, em 1859, a Inglaterra mandou missionários que milhares se converteram na China. Agora está acontecendo o contrário. A Ásia está mandando milhares de missionários que estão pregando o evangelho na Inglaterra. Você vê simultaneamente, é o melhor dos tempos e o pior dos tempos. Sempre foi assim. Então, ele conclui, olha, na história do cristianismo, Deus está sempre no céu e tudo faz como lhe agrada. As coisas nunca estão fora. Como no capítulo 6 de João, parecia escuro e no final brilha aquela luz. Deus está fazendo a sua vontade perfeitamente. É assim que está acontecendo agora. Nossa época é a pior de todas as épocas e a melhor de todas as épocas. Um número sempre expansão de tudo que nós que é assustador, né? O ISIS, o materialismo, uma decadência enorme no Ocidente, para a vergonha daquelas pessoas que nos precederam vivendo no Ocidente, e tudo com aquilo que o cristianismo fez. Agora os homens mais poderosos do mundo juntando suas forças e dinheiro e poder para chamar que a união entre dois homens é igual à união entre um homem e uma mulher, chamar braços, pernas, corações e fígados de um bebê de um amontoado de células ou só de tecido fetal. É um horror. É o pior dos tempos e é o melhor dos tempos. O melhor e o pior hoje, como sempre foi, porque a carne para nada presta. Nunca houve uma época melhor dos seres humanos no mundo. Os seres humanos sempre foram o que são desde a queda. É o pior dos tempos, desde o paraíso, desde a queda dos seres humanos. Não há uma era que você vai olhar e dizer: olha como os seres humanos são maravilhosos. No entanto, todas essas épocas são o melhor de todos os tempos, porque Deus sempre esteve soberanamente fazendo todas as coisas e fazendo tudo o que lhe agrada. Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Os homens se juntam contra Deus, mas conspiram em vão. Os homens matam o Filho de Deus, e quando fazem isso, Deus vence. Porque é o pior dos tempos e o melhor dos tempos. Um cristão, ele nunca está com o seu coração quebrado pela sua geração, e nunca olha para trás pensando que houve uma geração realmente boa. Toda geração foi o melhor dos tempos e o pior dos tempos. O pior por causa do ser humano, da carne que para nada presta, e o melhor por causa de Deus que sempre agiu. Então o ser humano está produzindo o quê? A origem das espécies, em 1859, com Darwin, John Stuart Mill escrevendo sua obra, Nietzsche já crescendo naquele ambiente para vir com seu niilismo. Mas naquele instante Deus está fazendo o quê? Deus está agindo em Spurgeon, em Hudson Taylor, em George Miller. É o pior e o melhor dos tempos. Melhor por causa da ação de Deus. Lá em João 6, parece que é o pior dos tempos, mas é o melhor dos tempos. Mesmo o traidor no meio deles, Deus está dizendo: eu coloquei ali, ele vai fazer parte do que eu quero, e ele vai exaltar meu nome no seu papel. Não vai frustrar, não vai causar nenhum abalo naquilo que eu estou fazendo. Pelo contrário, na sua conspiração, eu vou esmagar a morte, vou salvar todos os remidos, vou redimir, propiciar, espiar todos os redimidos que eu dei ao meu filho. Não há nada que está acontecendo que está perturbando o que eu estou fazendo. Então hoje,
na minha vida, eu vi o renascimento glorioso há 20 e poucos anos atrás, não havia quase ninguém reformado que você conhecesse, não é? Quando eu comecei a pregar com 20 anos de idade, olha, não tinha nada. Hoje nós temos milhares de igrejas no mundo pregando as doutrinas da reforma. Faculdades, centros de discipulado, editoras, revistas, livros sendo... Quando eu tinha 20 anos atrás, há 26 anos atrás, não tinha praticamente livros em português que você pudesse ler e aprender sobre as grandes doutrinas da Bíblia. Mas agora tem uns montes. É o pior e o melhor dos tempos. Ministérios urbanos, em campos universitários, com uma dinâmica centrada em Deus, com pessoas sendo atingidas por tudo que a internet pode proporcionar. Ela proporciona o pior das coisas, proporciona por causa dos homens. A carne para nada presta, a internet não é ruim, os homens são ruins. Mas Deus usou a internet, espalhou a verdade reformada no mundo, no meio da juventude, no meio de homens que não iam ter acesso nenhum. Em todos os cantos do mundo você fala com pessoas, conversa com pessoas, como elas estão sendo mudadas, transformadas. Em países como o Japão, por exemplo, que tem 2% de cristãos, um monte de pessoas interessadas falando contigo, sendo tocadas, transformadas pelas doutrinas da graça. E isso está acontecendo no mundo hoje, não é limitado a uma etnia, uma nação. Está acontecendo no mundo todo, é o melhor de todos os tempos e é o pior de todos os tempos. Por outro lado, a gente vai testemunhar que muito do que se chama evangélico hoje não tem nada de evangelho. É um horror, é uma vergonha. Para nós, a identidade daqueles que se chamam evangélicos, na maior parte das vezes, não tem nada a ver com os grandes reformadores. É o oposto, é o pior dos tempos. Muitos que se dizem protestantes defendem as mesmas verdades do secularismo, da psicologia secular, da antropologia, da sociologia. Então você observa o surgimento de enormes igrejas que pregam a mesma coisa que o mundo pregaria, só com um molho cristão, e reduz o evangelho a coisas terrenas, e o reduz aquilo que pode interessar a cultura ou não. Não se gloriam no Calvário, se gloriam no shopping. É isso. Então há um monte de coisas escuras. Há muitas pessoas que não conhecem quase nada da Bíblia, depois de anos na igreja, não sabem sobre nenhuma das doutrinas essenciais, e que, em vez de estarem impressionados com Deus, naquilo que chamam de adoração, estão impressionados com coisas totalmente fúteis. É isso que Dickens estava dizendo. Essa é a verdade. Aquele foi o melhor dos tempos e foi o pior dos tempos. Aquela foi a idade da sabedoria e foi a idade da insensatez. Foi a época da crença e foi a época da descrença. Foi a estação da luz e a estação das trevas. A primavera da esperança e o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós e não tínhamos nada diante de nós. Íamos todos direto para o paraíso, íamos todos direto para o inferno. Então você tem o quê? Na internet, a explosão da pornografia. Você vê, junto com tudo aquilo que eu estava dizendo, sobre aquelas coisas maravilhosas, que através da internet alcançaram o mundo, através da pregação da verdade, você tem isso. Você tem os cristãos vivendo as suas vidas em comum, como casal, como mundo, um romantismo secular, que é totalmente oposto ao que a Bíblia diz, os seus casamentos acabando como acaba do mundo, e eles vivendo essa vida como o mundo. Isso é horror. Divórcio fácil, ausência de pais responsáveis realmente, mesmo quando se dizem cristãos, às vezes não criam seus filhos na disciplina do Senhor, como Paulo diz. Aí a ascensão de líderes em nações mais poderosas do mundo que defendem uma agenda totalmente destrutiva e que desintegra a sociedade. Nós vivemos no pior dos tempos e no melhor dos tempos. E o que nós vamos fazer então, para nós encerrarmos? Nós vamos fazer o que Deus nos chamou para fazer. Vamos fazer o que Jesus fez naquele capítulo 6. Pregou ousadamente aquilo que ofendia aquelas pessoas. A verdade de Deus. E em que Deus perdeu ali? Nada. Aquele era o pior dos tempos partindo da carne humana. E era o melhor dos tempos
no que Deus estava agindo. O que nós vamos fazer então se nós vivemos num mundo que pode ser descrito como foi descrito em 1859, 1775, os dias de Jesus, os dias de Paulo? Primeiro, nós não vamos assumir qualquer trajetória histórica específica do bem e o mal como fluxo, como fixo e imutável. Você nunca pode dizer, olha, está vendo o mal, tomou tudo. O mal nunca tomou nada. O mal está dentro dos limites que Deus estabeleceu para ele, como Judas estava naquele dia lá, como Satanás estava ao agir na vida de Jó, ou agir no entorno de Jesus para levá-lo à cruz. Nós nunca vamos assumir que o mal é fixo e imutável. Deus gosta de fazer o trabalho surpreendente em tempos difíceis e improváveis. Deus esperou o mundo inteiro esquecer ele, o mundo inteiro, para depois chamar Abraão. Você pensa, por que ele não chamou alguém antes? Ele não quis. Ele deixou não sobrar ninguém que louvava ele, todo mundo era pagão. Até Abraão adorava a lua. Então Deus esperou, e na hora que ele quis, ele chamou Abraão. E nele fez bendita todas as famílias da terra. É isso que ele faz. Deus é assim. Deus esperou por quê? 400 anos para agir no povo de Israel que estava no Egito. Porque ele quis. Por que ele não agiu em 50 anos? Por que deixou aquele povo na escuridão 400 anos sem conhecer o direito? Por que não mandou logo um Moisés com a lei, com a verdade? Porque ele não quis. Ele quis assim. Ele deixa o homem em sua maldade, na escuridão. Parecia que estão indo numa direção imutável, até que ele diz, agora, chegou o momento. Por que Deus deixou 400 anos de espaço entre o final do Velho Testamento e o Novo? Porque ele quis. Quando todo mundo pensou que nada mais ia acontecer, então ele mandou João Batista. Então ele mandou seu filho ao mundo. Por que ele não esperou só 50 anos? Porque ele quis. Por que ele diminuiu as fileiras de Gideão? A Bíblia diz que Deus escolheu Paulo, como todos aqueles que ele escolheu, lá na eternidade. Então por que ele não chamou Paulo antes? Por que ele deixou Paulo se tornar alguém que odiava a Cristo, que respirava ódio contra a igreja, que assassinasse as pessoas da igreja, que matasse Estevão? Se ele escolheu Paulo na eternidade, por que ele não chamou Paulo antes? Para Paulo não fazer todas essas maluquices, todas essas loucuras? Porque ele não quis. Na hora que ele quis, ele chamou Paulo, e Paulo veio. Ele concedeu a Paulo, e Paulo creu. Na hora que ele quis, Deus age assim. Mas vindo, diz assim, Gálatas 4,4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Que plenitude? A hora que ele achou que era o tempo exato. Por que aquele era o tempo exato? Sei lá. Ele, na plenitude do tempo, no momento exato, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Então eu nunca durmo mal, queridos. Eu nunca durmo no mundo. Eu digo isso para algumas pessoas, eu sempre leio a última página da Bíblia, antes de dormir. Sabe? É um novo céu, a nova terra, onde a paz e a santidade reinam, e eu vou dormir tranquilo, porque eu sei que a história sempre vai acabar bem, porque Deus é o Senhor da história. Eu prego o Evangelho e não vou dormir desesperado para saber se aquilo vai mudar o mundo. Eu não mudo o mundo, mas eu nunca estou sem paz, porque esse é o pior dos tempos, mas é o melhor dos tempos. Deus está gerindo o seu plano eterno agora, hoje. Certamente, essa é uma das implicações de todas as histórias da Bíblia, de reis, crônicas, no Velho Testamento. Um monte de reis horríveis surgiam e pareciam, isso não tem jeito, o mal está fixo. Então, de repente, um cara horrível como Manassés, o pior de todos os reis, tem um filho horroroso, Amon, e aí você pensa, o que pode ser de bem disso? E aí nasce Josias, o avô, pior rei que já existiu, seu pai horrível, ele é criado naquele palácio cheio de paganismo, sexualmente depravado, mas aquele garoto com 8 anos de idade tem um coração para Deus. Com 16 anos de idade, esse garoto, junto com Jeremias, traz um avivamento de Israel. Por quê? Porque Deus quis. Porque o neto do pior rei e o filho de um rei horrível se tornou Josias. E toda essa mudança que parecia impossível aconteceu porque ele quis. Deus. Porque ele é soberano. Ele é soberano em João 6. Ele é soberano na época de Josias. Soberano em 1775, 1859. Deus é soberano. É o pior dos tempos, porque para a carne nada aproveita. Mas o Espírito da vida é o melhor dos tempos. Em segundo lugar, então, nunca vejo o mal como algo fixo, imutável, como se o mal estivesse ganhando, como no capítulo 6, o mal não está ganhando nada, ele está dentro dos limites que Deus deixou, mesmo aquele que é um diabo que está no meio dos discípulos. Em segundo lugar, confie na soberania de Deus,
para transformar a loucura do mundo e das nações em algo que vai servir aos seus propósitos. Há muitas coisas que você acha, isso é uma loucura, isso não pode sair nada bom disso aí, em face da oposição mortal que a igreja recebia. Na igreja primitiva, eles oraram um salmo, diz assim em Atos 4:25, porque se enfureceram os gentios e os povos conspiram em vão. Você vai dizer, em vão? Eles mataram Jesus, em vão eles mataram todos os apóstolos, mas o que eles conseguiram? O que eles conseguiram ao matar Jesus? Conseguiram que o plano de Deus fosse feito. O que eles conseguiram ao matar Paulo? Que a voz de Paulo fosse silenciada, que o evangelho parasse. Eles não conseguiram nada. Hoje, quem é Nero? Sabe, você não dá o nome de Nero nem para cachorro, mas quem é o apóstolo Paulo? Eles não conseguiram nada, eles conspiraram em vão. Você tem que, em segundo lugar, confiar que a soberania de Deus pode transformar a loucura dos homens, das nações, para servir os seus propósitos. A loucura de Roma impediu o quê? De que Deus enviasse o seu filho e em aparente fraqueza vencesse. Então os cristãos orando deixaram claro que eles tinham essa visão. Diz assim em Atos 4:27-28, porque verdadeiramente, como nós lemos, contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que havia de se fazer. O mundo sempre conspira em vão. Se você não acha isso, você não entendeu. Você não entendeu quem é Deus. Você não entendeu o que Deus está fazendo. Porque em toda a sua fúria, eles simplesmente só podem cumprir o que Deus planejou. Ao matar Jesus, ao matar os apóstolos. Ou seja, Deus planejou a salvação do mundo e a fúria dos homens cooperou para isso, não pôde impedir, nada pode. Em terceiro lugar, se esforce para ligar a mente dessa geração na palavra de Deus, como ela é infalível, como Deus é glorioso, totalmente soberano, penetrante em todas as situações e invencível. Hebreus 4:12 diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das articulações de medulas e discerne os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus tem esse poder. Ela ofende o mundo, deixa que ofenda. O mundo ofende Deus o tempo inteiro. Deus nos chamou para proclamá-la, nós fazemos isso. Paulo diz assim, em 2 Timóteo 2:8-9, eu estou sofrendo, amarrado com correntes, como um criminoso. Você pensa, é o pior dos tempos. Um homem igual Paulo na cadeia, como um criminoso, é o pior dos tempos. Mas o versículo não acaba assim, ele diz assim, eu estou sofrendo, amarrado com correntes, como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. É o que ele está dizendo, está vendo? Ele diz, esse é o melhor dos tempos, eles me prendem, mas a palavra de Deus está solta, está mudando o Império Romano, está indo, eles não podem prender a Deus, não podem prender o agir de Deus ao prender o apóstolo Paulo. E como é que eles poderiam impedir o agir de Deus ao fazer qualquer coisa contra Josemar ou contra você? Mesmo quando eles pegam o homem que Deus mais usou e joga na cadeia, eles não impedem o que Deus está fazendo, é o que Paulo está dizendo. Em quarto lugar, como diz o apóstolo Pedro, que aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador fazendo bem. Nós devemos estar prontos para sofrer pelo nome de Cristo, cheios de confiança na graça de Cristo, e vivendo para a glória de Deus, pelo poder de Deus, porque Ele reina sobre este mundo devastado pelo pecado. E esse é o pior dos tempos, porque desde o paraíso, cada geração é o pior dos tempos por causa do homem, devastado, escravo do pecado. Mas é o melhor dos tempos, porque Deus dirige a história com suas mãos soberanas. E é esse Deus que nós pregamos. Nós não podemos... Jesus não estava tenso no capítulo 6 de Romanos, ele diz, o Pai está fazendo o que Ele quer. Ele está chamando, está concedendo, todos aqueles que Ele me deu vai vir a mim, não há nada que possa impedir isso. O Pai planejou o meu sacrifício, nada vai impedir isso, tudo que os homens fizerem vai cooperar com isso. Por isso, nós vivemos no melhor dos tempos e no pior dos tempos. Viva para a glória de Deus. Se nós sofrermos por causa disso, soframos como bons soldados de Cristo, mas não traga amargura, como se a história no século 21 está fora de controle. Não estava no João 6, nem em 1775, nem em 1859. É o pior dos tempos por causa do homem, mas é o melhor dos tempos por causa de Deus. O dia mais escuro por causa dos homens, o Calvário, é o dia mais brilhante da história. Então foi assim que Charles Dickens descreve a realidade de todas as gerações. Aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Aquela foi a idade da sabedoria e foi a idade da insensatez. Foi a época da crença e foi a época da descrença.
foi a estação da luz e a estação das trevas, a primavera da esperança, o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, tínhamos nada diante de nós, íamos todos direto para o paraíso, íamos todos direto para o sentido oposto. Esse é o melhor dos tempos por causa de Deus, e é o pior dos tempos por causa dos homens, mas Deus sempre vence soberanamente, porque o plano de Deus não pode ser frustrado pelos homens. Vamos ficar de pé, vamos orar.